Quem é o maior brasileiro de todos os tempos? Nesta noite, dois mineiros disputam a segunda semifinal. Dois grandes nomes da nossa história num debate emocionante. Juscelino Kubitschek, um político ousado, aquele que fez Brasília, o presidente Bossa Nova. Santos Dumont, um inventor criativo, o gênio que deu asas à humanidade, o pai da aviação. Juscelino Kubitschek ou Santos Dumont, quem merece chegar à grande final? Começa agora o maior brasileiro de todos os tempos. Boa noite! Boa noite! Boa noite a você que está em casa também, acompanhando esse grande projeto que em poucas semanas vai dizer quem é o maior brasileiro de todos os tempos. Boa noite às torcidas dos dois concorrentes. Nós temos aqui a ilustre presença dos comendadores da Soberana Ordem JK, da Faculdade Campos Sales de São Paulo, capital, do Instituto Histórico e Geográfico de Santos e da Universidade Católica de Santos. Esta é a nossa segunda semifinal. Segunda semifinal e hoje conheceremos mais um finalista. Quem será? Juscelino Kubitschek ou Santos Dumont? Dois visionários, dois mineiros, dois grandes brasileiros. Eu queria contar um segredo aqui para vocês. Pouco antes de começar o programa, eu fui informado de que a votação, neste momento, está tecnicamente, praticamente empatada. Nós temos... Então, é muito importante a participação da plateia aqui no estúdio e de vocês em casa, porque este programa será decidido aqui ao vivo esta noite. Votação empatada e cabe a nós aqui desempatar. Participe então desta eleição através do site sbt.com.br/maior brasileiro ou via celular. Para você votar em JK, mande um SMS com a letra J para o número 49701. Para votar em Santos Dumont, mande um SMS com a letra S para o número 49701. Mande o seu voto quantas vezes você quiser. Vocês já viram que estão aqui as nossas embaixadoras, prontas para o debate. Que duas figuras simpáticas a gente recebe aqui esta noite. E competentes também, vocês verão. A representante de JK é arquiteta e política, mas ela foi chamada aqui principalmente por ser filha e testemunha da vida e obra de Juscelino. Embaixadora Maristela Kubitschek, em um minuto aqui no centro do palco, porque JK esta noite merece ir para a grande final. Boa noite, Carlos Nascimento. Boa noite a todos vocês. Eu acho que JK merece, porque JK fez tudo pelo Brasil. JK saiu de Diamantina para estudar medicina, entrou na política e se deu ao Brasil. Ele era um homem que só pensava Brasil, respirava Brasil e trabalhou pelo Brasil. A gente fala muito sobre Brasília, mas a gente esquece que antes de Brasília, ele fez o plano de metas que viabilizou Brasília. Antes disso, como constituinte, ele votou e apresentou para que se colocasse novamente na Constituição a transferência da capital que tinha sido tirada em 1937, porque a transferência já fazia parte da Constituição, da primeira Constituição brasileira.
Então, não é uma invenção de Juscelino ter mudado a capital. Era uma necessidade do Brasil. Ele teve coragem, ele foi lá, ele fez. Muito bom. Muito obrigado, a embaixadora de Juscelino Kubitschek. E agora, representando Santos Dumont, nós temos conosco uma escritora, professora e especialista que escreveu 3 livros sobre o inventor mineiro, narrando as suas aventuras e a busca do sonho de voar. Embaixadora Laurete Godoy, em 1 minuto no centro do palco, por que Santos Dumont é que deve continuar na disputa do título de o maior brasileiro? Porque foi a primeira pessoa que lançou o nome do Brasil no mundo e fez esse nome ser aplaudido, conhecido e reverenciado por várias pessoas da Europa. Porque Santos Dumont, por prestigiar o esporte, ele praticava automobilismo, mototriciclismo, aerostação, era considerado o maior esportista sul-americano da época e ganhou em 1906 o diploma olímpico de mérito. Primeiro brasileiro a ganhar um prêmio do Comitê Olímpico Internacional. E porque ele ultrapassou os limites do tempo e do espaço. Se você, amigo telespectador, estiver andando por uma estrada chamada Santos Dumont, em noite de lua cheia, olhe para o céu e saiba que lá, perto dos Montes dos Apeninos, existe uma cratera lunar chamada Alberto Santos Dumont. Porque ele foi grande demais, ele ultrapassou os limites do tempo e do espaço. E como disse Olegário Mariano, Alberto Santos Dumont, foste grande demais para um céu tão pequeno. Eu falei para vocês que nós teríamos hoje uma belíssima disputa aqui, com 2 embaixadoras de primeiríssima qualidade. Nesta eleição tão democrática, muitos famosos também querem declarar abertamente o seu voto. Quem será o maior brasileiro de todos os tempos, na opinião de Juca Chaves? Boa noite, Carlos Nascimento. Ele é o mais simpático, risonho, original de toda a história da República como presidente do Brasil. Meu voto é para o Juscelino Kubitschek. Tudo que eu podia falar dele, já falei cantando. Bossa nova, mesmo é ser presidente desta terra descoberta por Cabral. Para tanto, basta ser tão simplesmente simpático, risonho, original. Muito obrigado ao Juca Chaves pela participação aqui no nosso programa. Mas será que a nossa plateia está tão convicta do voto quanto o Juca? Vamos conversar com a torcida de JK, primeiramente com a ajuda da Camila. Vamos entrevistar a primeira pessoa. Como é seu nome? Regino Barros. De onde o senhor vem? De São Paulo mesmo. São Paulo, muito bem. Por que JK merece o título de o maior brasileiro de todos os tempos? Entendo, Carlos Nascimento, que estamos analisando quem deixou o principal legado para Brasil e brasileiros. Interpretando sobre esta ótica, quem construiu a plataforma para que o Brasil fosse hoje reverenciado em todo o planeta foi Juscelino. Ele multiplicou por 15 a nossa produção de petróleo, 20 mil quilômetros de rodovias, 3 mil quilômetros de ferrovias. E durante o seu período o Brasil nunca cresceu. Deveria ser dele a frase, nunca na história desse país o Brasil cresceu 7,8%. Muito bem, brilhante defesa sua. Bem, na internet, há elogios e críticas ao presidente Bossa Nova. Vamos ver o que é que estão dizendo na internet sobre Juscelino. Juscelino, o que ele fez? Só porque construiu uma cidade e com o suor dos pobres trabalhadores? Para mim, Juscelino queria era aparecer, escreveu a Ana Lúcia. Bom, embaixadora Maria Estela Kubitschek, responda em 30 segundos aqui no centro do palco. Os internautas têm razão nessa colocação? Não, eles não têm razão. Juscelino, pelo contrário, ele era uma pessoa discreta, ele era uma pessoa que gostava de conviver com o povo. Ele não enriqueceu, ele trabalhou com o povo, quer dizer, ele não construiu Brasília. Quem construiu Brasília com ele foram os candangos. Ele motivou a construção de Brasília com o povo brasileiro. Ele motivou a construção das estradas, da indústria automobilística, das hidrelétricas. Se nós temos hoje o Brasil que temos, foi porque ele motivou as pessoas.
Muito bem, muito obrigado, Maristela Kubitschek. Tem mais uma celebridade agora querendo também declarar o seu voto. Desta vez é o jornalista Marcelo Taz, do programa CQC da Band. Nesta grande final, meu voto continua com um cara que foi inventor, criador, fez das tripas do coração para levar o nome do Brasil lá para o exterior. Pessoal, é a nossa chance de eleger o maior brasileiro de todos os tempos, o nosso Steve Jobs. Ele, Santos Dumont. Bom, eu quero agradecer à TV Bandeirantes pela participação do Marcelo Taz aqui no nosso programa. Um voto de peso para Santos Dumont, que também tem muitos torcedores aqui na nossa plateia. Com quem nós vamos conversar agora aqui com a ajuda da Camila. Como é seu nome? Oi, meu nome é Luísa. Luísa, você é de onde? De São Paulo, da FAP. Muito bem. Por que, na sua opinião, é Santos Dumont que merece receber o título de o maior brasileiro de todos os tempos? Bom, eu acredito que ele foi um visionário, como você mesmo falou. Ele pensou à frente do tempo dele e a invenção dele beneficiou não só o Brasil, como o mundo todo. Muito bem, muito obrigado pela sua resposta. O pai da aviação está também sendo comentado no nosso mural. É o que a gente vai ver agora. O que é que escreveram sobre Santos Dumont? Santos Dumont não poderia ter voado no céu brasileiro. Ele nem tinha equipe, trabalhava sozinho. E a matéria-prima tinha aqui também. Era só porque lá em Paris tinha mais glamour, escreveu Gabriel. Embaixadora Laurete Godoy, 30 segundos aqui no centro do palco. Responda se o internauta tem razão. Ele não tem razão. É porque naquela época, minha gente, final do século XIX, 1898, o Brasil não tinha as condições que Paris concedia a Santos Dumont. Lá, o primeiro homem pilotou um avião e ele tinha a condição de fazer tudo. Ele foi para Paris porque em Paris toda a genialidade dele podia aflorar. O que ele precisou do Brasil, ele levou para lá a inspiração das grandes aves brasileiras. Ele tinha que ir para Paris para se transformar no maior brasileiro de todos os tempos. Muito bem, o debate desta noite já está quente, não é? Como a gente está vendo aqui. Mas se você ainda não decidiu sobre o seu voto, nós vamos rever agora juntos alguns destaques da vida dos nossos dois concorrentes desta noite. E a gente começa agora com o ex-presidente Juscelino Kubitschek. Um menino pobre do interior que queria ser médico e ajudar o próximo. Assim era Juscelino Kubitschek. E quando se formou em medicina, ele já era admirado pelos colegas e professores. O cirurgião brilhante chamou a atenção dos poderosos da época. A sua entrada na política foi um caminho natural. E por onde passou, transformou a paisagem. Belo Horizonte, a capital mineira, se tornou uma cidade com construções modernas e um celeiro de novos artistas. Ele foi chamado pela população de prefeito furacão. O estado de Minas Gerais deixou de ser predominantemente agropecuário e ganhou centrais elétricas e estradas que deram impulso à sua industrialização. Ele fez as maiores obras de saneamento de Belo Horizonte, ele modernizou a cidade, ele terraplanou várias áreas da cidade para unir, integrar as regiões mais distantes, onde viviam boa parte da população de Belo Horizonte, com o centro da cidade. Balançou Minas, sacudiu Minas, espanou as teias de aranha, revolucionou a administração. Antes de mudar a capital federal de lugar, ele já queria transformar o Brasil inteiro. E para isso precisava ter a coragem para quebrar os tabus, para quebrar os preconceitos e para quebrar os interesses que queriam ver o Brasil sempre numa posição de colônia. Seu plano de metas, o famoso 50 anos em 5, era ambicioso. Para os oposicionistas, era um delírio de grandeza.
Mas no final do seu mandato, Juscelino Kubitschek deixou números impressionantes. A produção industrial cresceu 80%. Foram construídos mais de 20 mil quilômetros de estradas. A produção de petróleo passou de menos de 7 mil para 100 mil barris por dia. Construiu refinarias hidrelétricas, entre outros elementos básicos para o desenvolvimento nacional. Mas não foi só. Juscelino também foi o homem que implantou a abertura dos portos para o mercado internacional de dinheiro. Talvez um dos maiores feitos de Juscelino Kubitschek tenha sido permanecer por 5 anos no poder. Fato raro desde a proclamação da República. Tentativas de golpe e revoltas foram desmanchados com habilidade pelo presidente. Com Juscelino Kubitschek, ordem e progresso se tornaram reais. Ele era autêntico, sincero, honesto. Transformou a segunda metade da década de 50 numa década encantada, uma década de ouro, de que quem viveu sabe o que viveu. Depois de Juscelino, nasce um novo brasileiro. Eu disse a vocês desde o comecinho do programa que nós teríamos hoje uma disputa apertadíssima. Vocês não fazem ideia como está a votação agora. Empatada, mas por uma quantidade mínima de votos. 5 mil? Não. 1.000? Não. 500? Não. 100? Não. 30 votos. 30 votos é a diferença nesse momento. JK realmente cumpriu a maioria das metas que prometeu. Mas, embaixadora Maristela, você tem 1 minuto aqui para nos dizer, no centro do palco, por que a obra política de JK o qualifica esta noite ao título de o maior brasileiro. Porque ele foi o presidente que, aproveitando inclusive o invento desse grande mineiro, Santos Dumont, viajou o Brasil inteiro. Ele não viajou para fora do Brasil, não. Ele conheceu o Brasil inteiro para fazer sua campanha, conheceu os problemas do Brasil inteiros e viabilizou a conquista do nosso território. Quer dizer, se hoje nós somos os maiores exportadores de soja do mundo, maior produtor de frangos do mundo, se nós temos hoje a posição que nós temos no mundo de país desenvolvido, é graças ao governo de JK. Mas é, sobretudo, graças ao espírito de JK, a simplicidade dele. Ele gostava de perdoar. Ele nunca se magoou, nem quando foi muito magoado. Nunca falou mal do Brasil no estrangeiro, coisa que ele podia ter feito durante o exílio. Muito obrigado. Agora, então, é o momento da gente ver os destaques da vida de Santos Dumont. Sabe aquele menino que desmonta todo o brinquedo para ver o que tem lá dentro? Santos Dumont era assim. Só que, além de conseguir remontá-lo, ele ainda aperfeiçoava o que via. Desde cedo, o jovem Alberto se interessava por mecânica. Na fazenda do pai, ele dirigia locomotivas de verdade e, sozinho, aprendeu a fazer a manutenção de máquinas pesadas, usadas na cafeicultura. Desde criança, ele dizia que o homem podia voar. E realmente, ele confirmou que o homem podia voar. Ele era um gênio prático, incansável. Sempre aprendeu com seus erros. Talvez seja por isso que, apesar de ter sofrido muitos acidentes, ele sobreviveu a todos. Enquanto outros pioneiros pagaram com a própria vida pela ousadia de tentar voar. Por ser rico, Santos Dumont podia financiar as suas invenções. E quando ganhava um prêmio em dinheiro, doava para os mecânicos que o ajudavam a construir os seus projetos. Assim, ele premiava a dedicação e distribuía os louros da vitória. Estava sempre pronto para aprender. Ele era incansável nisso, ele queria realmente
saber tudo sobre aviões. No auge da sua fama em Paris, por volta de 1899, ele era Le Petit Santos, o Pequeno Santos. Seu estilo de vestir era copiado nas ruas e todos queriam conhecê-lo. Ele jantava com reis e nobres e até a princesa Isabel era sua amiga. Ele era um personagem interessante, né? Se vestia muito bem, era amigo dos grandes magnatas da França. Talvez tenha sido um dos brasileiros mais conhecidos fora do Brasil. Mas nem tudo foi festa. Quando os aviões viraram uma arma de guerra real, ele lamentou: inventei uma desgraça. Seu espírito humanitário sofreu com as consequências da sua genialidade. Durante a década de 20, ele tenta, junto à Liga das Nações, corresponde mais ou menos à ONU, que se aprove um projeto, uma lei, que proíba o uso do avião na guerra. Acima de qualquer polêmica, Santos Dumont foi um pioneiro do céu e um cidadão que nunca deixou o mundo esquecer que ele era brasileiro. Santos Dumont, claro, foi muito mais do que um simples inventor. Mas então, embaixadora Laurete Godoy, você tem agora 1 minuto para explicar. Aqui no centro do palco, por favor. Será que a obra de Santos Dumont é suficiente para torná-lo o maior de todos nós brasileiros? Inegavelmente. A obra de Santos Dumont não se referiu apenas a um fato acontecido no Brasil. A obra dele mudou referenciais do planeta Terra. Santos Dumont, ele era tão festejado na Europa que ele recebeu 2 monumentos em Paris, sendo brasileiro, sendo estrangeiro e estando vivo. Isso era um caso inédito na história de Paris. Existem ruas com o nome de Santos Dumont em Paris, em Toulouse, em Lyon, em Les Tours, em Poitiers. No Brasil, 362 vias públicas de várias cidades com CEPs de rua tem o nome de Santos Dumont. E uma das grandes homenagens que ele recebeu foi a façanha dele na massa do pão. Confeitarias e padarias de Paris fizeram um pequeno pão doce chamado Santos, com a forma do balão com que ele deu a volta na Torre Eiffel. E esse pão doce bateu todos os recordes de venda de Paris. Ele é o maior brasileiro. Hoje, nós estamos aqui debatendo sobre JK e Santos Dumont. Qual deles vai chegar à grande final do nosso programa? Qual deles é o seu favorito? Acesse o site ou mande o seu voto via celular. Somente você pode dizer quem é o maior brasileiro de todos os tempos. Nós voltamos daqui a pouquinho, logo depois do intervalo. Estamos de volta com a segunda semifinal de O Maior Brasileiro de Todos os Tempos. Nessa noite, 2 grandes personagens da nossa história estão em debate: JK e Santos Dumont. Bem, pelo Brasil todo as pessoas estão falando sobre essa grande disputa e graças à colaboração da nossa rede é que nós podemos colher opiniões nos 4 cantos do país. Portanto, eu quero agradecer a TV Iguaçu de Curitiba, Paraná, a TV Tangará da Serra de Mato Grosso e a TV Alterosa de Belo Horizonte, Minas. Mas agora nós vamos saber o que é que o povo brasileiro está falando nas ruas sobre JK. Eu admiro o Juscelino Kubitschek pelo que ele fez pelo povo brasileiro. Ele planejou Brasília. Onde que se iniciou o desenvolvimento do Brasil? Ele trouxe aquela fábrica de automóvel. Eu acho que ele foi um cara empreendedor. Um brasileiro autêntico. Um grande presidente. Com toda certeza, o maior brasileiro de todos os tempos, Juscelino Kubitschek. É verdade que foi a construção de Brasília que começou o império das máfias das construtoras? Embaixadora Maria Estela Kubitschek, o palco é seu.
responder a esta pergunta da nossa telespectadora, por favor. Essa pergunta da telespectadora está errada. Ele não começou a máfia das construtoras, não. Pelo contrário, ele incentivou as construtoras gerando emprego. Porque, diferentemente de Santos Dumont, que não patenteou sua grande descoberta, não gerou emprego no Brasil e não doou o seu dinheiro, o seu prêmio para o Brasil, Juscelino investiu no Brasil, para os brasileiros, com as indústrias. Ele projetou o Brasil, ele não projetou a sua figura, ele projetou o Brasil. E eu acho que essa é uma grande diferença que existe. E Juscelino, realmente, ele era um homem do povo. Ele nasceu para isso, ele nasceu para construir, ele não tinha ódios. E eu acho que, se a gente começar a analisar a mudança que teve no Brasil, depois de Juscelino, nós vamos ver que foi muito grande. Porque ele redescobriu o Brasil. Obrigado. Bem, é claro que Santos Dumont também tem fãs espalhados por todo o Brasil. É isso que nós vamos ver agora. Santos Dumont, para mim, foi assim um pai da aviação. É uma referência para o povo brasileiro. Uma pessoa à frente do seu tempo. Ele deu orgulho para o povo brasileiro, porque ele criou um avião. Conseguiu superar a lei da física, né? Uma invenção de um brasileiro para o mundo todo. É um homem com uma inteligência especial. É verdade que os americanos inventaram o avião antes do Santos Dumont? Embaixadora Laurete Godoy, no centro do palco. 1 minuto para responder essa pergunta, por favor. Se os americanos inventaram o avião antes de Santos Dumont, eu não tenho a menor ideia. Sabe por quê? Eles fizeram em segredo. Santos Dumont não, foi a primeira experiência bem-sucedida e devidamente documentada de um aparelho mais pesado que o ar. O mundo inteiro viu, o mundo inteiro presenciou. O que adianta eu dizer que eu tenho um lindíssimo diamante e dizer ele está guardado numa gaveta? Santos Dumont foi, sim, o primeiro cidadão a elevar-se do solo e a navegar pelo ar, aterrissando com recursos do próprio aparelho. Quem falar isso não está sabendo muito bem da história. Foram os brasileiros, essa taça é nossa, pode ter certeza. Quem inventou o avião foi Alberto Santos Dumont. E a maior honra que foi prestada a ele foi prestada pelo ilustre presidente Juscelino Kubitschek. Afinal, Brasília foi idealizada com o formato de um avião, asa norte, asa sul e o corpo do avião formado. Esta é a segunda semifinal de o maior brasileiro de todos os tempos. Escolha entre o ex-presidente JK e o inventor Santos Dumont. Está concorridíssimo o programa de hoje. Envie o seu voto via celular ou pela internet. E se você já participou via site do SBT, certamente opinou sobre as 5 características da grandeza dos nossos candidatos. Vamos ver qual delas, por exemplo, é mais notável em JK. Se fala em herança política, muitos lembram de ideias e discursos. Mas Juscelino Kubitschek deixou seu legado inscrito em concreto. O grande legado do presidente Juscelino foi a capacidade que ele teve de unir o Brasil. O Brasil era composto de ilhas que mal se conectavam por faltas de estradas e de comunicações. Juscelino foi também o maior empreendedor público que a América Latina já conhecia. Em 5 anos de governo, ele construiu a base para uma economia muito mais dinâmica, com novas estradas, investimento em energia, incentivo à indústria, entre outros pontos importantes. Eram 30 metas setoriais e uma especial. Eu te amo, meu Brasil, eu te amo, meu coração é verde, amarelo, branco, azul, marinho. O sonho dele era realizar Brasília, ele realizou. Brasília foi o símbolo máximo da sua ousadia e também uma demonstração de sua força e decisão política. Ele é um visionário, ele tem um projeto e ele executa.
governo de Juscelino marcou a transição entre o Brasil rural das décadas de 30 e 40 para um país moderno, urbano e industrializado dos anos 50, abrindo portas para o progresso. Mudou totalmente esse Brasil. Ele foi um líder forte e corajoso, mas o que fez Juscelino Kubitschek realmente grande para a nossa história foi o seu legado. É que ele mostrava que ele tinha coragem, tomava as decisões certas nas horas certas. Ninguém fez o que ele fez. E se ele não tivesse feito o que ele fez, o Brasil não estaria hoje como está. A liderança de JK era marcante. E qual será a característica de Santos Dumont que mais chama a atenção dos nossos internautas? Vamos ver agora. Entre as 5 características da grandeza, 2 se destacam em Santos Dumont. A coragem com que ele enfrentou todos os desafios e o grande legado que ele deixou não só para o Brasil, mas para toda a humanidade. Asas feitas de bambu e papel, motores reciclados e outros materiais improvisados. As primeiras engenhocas voadoras eram assim. Ele foi muito corajoso. Quase perdeu a vida. Até hoje tem gente que morre de medo de embarcar em aviões modernos. Agora imagina só ter que voar naquelas primeiras máquinas. Era preciso ter muita coragem. E isso Santos Dumont tinha de sobra. Choque contra um edifício, queda num bosque, fogo em pleno voo. Estes foram apenas alguns dos acidentes que sofreu. Mas todo contratempo se tornava uma lição e logo depois, uma solução. Ele não saía do local do acidente imediatamente. Ele ficava pensando mesmo no que é que tinha dado errado para que no próximo voo ele pudesse consertar esse erro. E com essa coragem e determinação, ele ia caminhando passo a passo para chegar até a conquista do que ele ofereceu para a humanidade. Com o 14 bis, Santos Dumont resolveu os 3 principais problemas que impediam o avanço nos ares: a decolagem, a sustentabilidade no ar e a aterrissagem. E foi com esse voo que ele mostrou que foi realmente o inventor do aparelho mais pesado que o ar. Ele é a figura central da história da aviação até depois de 1910. Santos Dumont gostava da fama que seus inventos traziam, mas ele não queria lucro. Por isso, ele abriu mão das patentes para que outros inventores pudessem desenvolver máquinas a partir do seu trabalho. E ainda em vida, ele viu seu legado tomar forma e alçar voos tão altos quanto ele imaginava. Coragem não faltava a Santos Dumont, que alçou grandes voos. Mas agora nós vamos voltar a falar com as nossas embaixadoras. Nesta fase semifinal, o trabalho de defesa é árduo. Agora é a vez delas responderem perguntas feitas pelos nossos jornalistas. E vamos começar com o apresentador da TV Alterosa de Belo Horizonte, Ricardo Carlini. Será que o Juscelino Kubitschek construiu Brasília só para levar o governo para bem longe do povo? Embaixadora Maria Estela Kubitschek, um minuto aqui, por favor, no centro do palco, para responder ao jornalista. Meu querido jornalista, você está absolutamente enganado. JK não quis levar o governo para bem longe. JK quis levar o governo, ele quis conquistar o Brasil. Agora, vocês não podem se esquecer que depois do JK, nós tivemos 20 anos de ditadura. Ele, inclusive, foi para o exílio. Nesses 20 anos, Brasília foi dominada por um sistema militar que virou como se fosse um bunker. Agora, não podemos esquecer da população que mora em Brasília, que nasceu em Brasília, que já está na 3ª geração, e todo o entorno de Brasília, sem contar o resto do Brasil. Então,
o legado de JK é muito importante nesse sentido, porque ele construiu o Brasil moderno. Ele realmente teve a visão, inclusive se nós temos hoje uma Embraer, é porque ele viabilizou a indústria do Brasil. Porque senão não teríamos a Embraer fabricando aviões. Obrigado. Olha aí, mais um grande jornalista do SBT está participando desse debate essa noite. Agora é a vez do âncora do SBT Brasil, Joseval Peixoto. Santos Dumont se matou. O povo acha que o suicida é um covarde. Com alguma razão, a vida é dura mesmo, a vida é um ato de coragem. E a pergunta que eu faço é exatamente esta, para que esclareça os eleitores, os que vão votar. O povo aceitaria, mesmo sendo Santos Dumont, um suicida como o maior brasileiro de todos os tempos? Embaixadora Laurete Godoy, no centro do palco, você tem 1 minuto para responder ao Joseval Peixoto. Ilustre jornalista, suponhamos que o senhor tenha inventado um aparelho para unir os povos, para que as pessoas encontrem fraternidade e solidariedade. E, de repente, o senhor que sai de uma depressão muito grande, vem de um hospital suíço para o Brasil, vai para o Guarujá para se curar com uma balneoterapia, estoura uma revolução constitucionalista no Brasil. O que acontece? São Paulo contra o Brasil inteiro. De repente, os aviões legalistas do governo federal e os gaviões de penacho, que era a Esquadra Paulista, começam a se defrontar diante dos olhos dele. O que ele fez? Quando um dente está doendo, a gente vai ao dentista e arranca. E aquele homem que deu tantas glórias para o Brasil, ele era um homem doente nesse momento. Ele era um homem deprimido. E ele arrancou o que mais lhe estava custando naquele momento, a vida. Em breve nós vamos encerrar a votação dessa noite. Mande o seu voto pelo celular ou pela internet. Escolha entre JK e Santos Dumont. Para ajudar você a se decidir, nós vamos agora conversar com as torcidas que estão aqui na nossa plateia. E vamos começar com um torcedor, digamos assim, de JK, com a ajuda da Camila. Como é seu nome, por favor? José Carlos. De onde você é, José Carlos? Capital, São Paulo. São Paulo. Bom, por que JK merece o título de maior brasileiro de todos os tempos? Carlos Nascimento, pela seguinte situação. Um presidente que projetou, construiu e entregou a capital federal em 3 anos e 11 meses, isso já justifica o meu voto. Você que viaja muito a Brasília, observa que Brasília não é a capital de 1960. É a capital do ontem, do hoje e do futuro do Brasil. Muito bem, muito obrigado. Bom, olha aí. Pelo que vimos, a torcida do JK está atenta e afiada essa noite. Será que nós teremos um ex-presidente ou um inventor na grande final de hoje? Falta pouco para conhecermos o segundo finalista ao título de o maior brasileiro de todos os tempos. Nessa eleição, o que vale é a sua opinião, o seu voto. Agora, democraticamente, vamos conversar aqui do lado também com a torcida de Santos Dumont. Com a ajuda da Camila. Como é o nome da senhora? Carolina Ramos. Dona Carolina, a senhora é de São Paulo? Eu sou de Santos. De Santos. Bom, por que a senhora acha que é Santos Dumont que merece o título de o maior brasileiro de todos os tempos? Porque dentre os grandes inventores mundiais, ele poderia ser situado como um grande peso. E mais, acho que Brasília, o seu grande monumento, não poderia ser construída sem o invento de Santos Dumont. Tá certo. Muito obrigado pela sua opinião. Olha aí. A torcida de Santos Dumont também acreditando na vitória. E numa disputa como esta, todo mundo tem uma opinião. Nós vamos conferir mais uma vez o mural do SBT e ver o que é que os internautas estão falando agora sobre Juscelino Kubitschek. Certamente temos 2 grandes nomes, mas meu voto é para JK.
Este homem que fez o brasileiro tornar-se patriota, amando o seu país e que não teve reconhecimento algum. Que lhe seja devolvida a honra que ele merece. Maria de Lourdes Brito. Bom, JK realmente tem muitos fãs até hoje. Depois dessa manifestação de apoio, embaixadora Maristela Kubitschek tem 1 minuto aqui no centro do palco para fazer as suas últimas considerações, por favor. Defendendo a candidatura de JK esta noite no nosso programa. Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer a você, Carlos Nascimento, ao SBT, por essa oportunidade que nós estamos tendo aqui de ver essa disputa entre brasileiros tão importantes e que tanto fizeram para o nosso país. Agora, por que eu defendo o JK? É porque JK, ele jogou o Brasil para fora. Antigamente, antes de JK, a capital do Brasil era Buenos Aires. Todo mundo dizia que a capital do Brasil era Buenos Aires. Então, quer dizer, até isso, até modificar a visão que as pessoas tinham do Brasil, ele fez, além de toda a indústria e tudo que eu já falei aqui. Mas eu acho que o mais importante em Juscelino era a bondade. Quer dizer, ao contrário de Santos Dumont, que nasceu rico, ele nasceu pobre. Ele não suicidou, nem no exílio ele pensou em suicídio. Ele só queria viver. Os internautas também falaram muito sobre Santos Dumont no nosso mural. É o que a gente vai ver aqui agora. Santos Dumont tem todo o perfil de maior brasileiro de todos os tempos. Elevou o nome do Brasil no exterior, inventou uma série de máquinas que melhoraram a vida da humanidade inteira. Só por isso já mereceria o título, escreveu Adalberto Nunes. Bem, Santos Dumont também foi muito elogiado. E depois dessas palavras, agora é a vez da embaixadora Laurete Godoy, em 1 minuto aqui no centro do palco, fazer as suas últimas considerações. Eu estou aqui como embaixadora de Alberto Santos Dumont, um homem valente, corajoso, o primeiro a levar o nome do Brasil além dos nossos limites territoriais. Aquele rapazinho franzino que subia num balão onde havia uma flâmula verde e amarela a dizer para o mundo inteiro, aqui está um brasileiro. Este foi Alberto Santos Dumont. Este foi o homem que eu vim defender aqui. Jamais um cidadão que ficou doente, que sofreu de depressão e que mesmo internado na Suíça em 1927, manda um Botticelli para São Paulo dizendo, estou aqui cuidando dos meus pobres nervos, estou aprendendo a arte da encadernação e mando um Botticelli para que as minhas irmãs o vendam numa feira de caridade. Um homem caridoso, generoso, que dividiu do dinheiro dele, nasceu rico, mas morreu pobre, porque dividiu tudo que ele tinha e tornou o mundo muito melhor do que era no dia que ele chegou aqui. Bem, depois desse grande debate de ideias, a votação agora está oficialmente encerrada. Encerrada a votação. No próximo bloco, nós vamos descobrir quem é que o povo brasileiro escolheu para ir à final e disputar o título de o maior brasileiro de todos os tempos. Não perca, voltamos já já. Estamos de volta com a parte decisiva da segunda semifinal pelo título de o maior brasileiro de todos os tempos, JK ou Santos Dumont.
O que eu posso adiantar a vocês é que nós tivemos essa noite uma votação apertadíssima. Voto a voto, uma disputa até o último minuto. Um papel brilhante das duas embaixadoras e o comportamento do público. Bem, mas nós estamos aqui para saber e para dizer para todo o Brasil quem foi o escolhido desta noite. Portanto, diretamente do Estúdio 1 do Complexo Anhanguera do SBT, nós vamos descobrir agora quem segue nesta disputa histórica. O envelope com o resultado está chegando. Obrigado a Camila, que trouxe para a gente aqui o resultado desta semifinal. E que eu vou abrir calma e orgulhosamente, porque seja quem for o vencedor, o Brasil estará muito bem representado. Acho que todo mundo concorda com isso. Vamos então. Atenção. Lá vou eu. Devagarinho. Já tirei. Bom, com 50,6, eu não falei? A disputa apertada, 50,6% dos votos. O grande vencedor desta noite, o segundo finalista ao título de maior brasileiro de todos os tempos, é... Atenção! O vencedor é Santos Dumont! Muito obrigado. Um momento, por favor, só um momentinho. Muito obrigado, embaixadora Laurete Godoy, que representou brilhantemente o vencedor desta noite. Bem, quero agradecer também, mas por favor, a senhora tem aqui um minutinho para fazer os seus agradecimentos. Agradecer primeiro a Deus pela oportunidade que me concedeu. Agradecer ao SBT por este programa maravilhoso, a produção que me convidou para ser embaixadora, aos meus queridos amigos de Santos, a todos que aqui estão, essa torcida maravilhosa, ao Carlos Nascimento, tão simpático, tão agradável, aos sandumonenses, que eu sei que lá está como uma final da Copa do Mundo. E eu quero fazer um agradecimento especial a uma pessoa que me ajudou muito nas pesquisas, é o coronel aviador Eurico Rogério Bueno Licarião. Em nome dele, eu agradeço a todos aqueles que me ajudaram nessa pesquisa e quero dizer a você, amigo telespectador, obrigada pelo voto e tenho certeza, Alberto Santos Dumont foi um grande brasileiro e é o maior brasileiro de todos os tempos. Obrigado. Por favor. Pode vir aqui. Obrigado. Nós queremos também agradecer neste momento, queremos agradecer a embaixadora Maria Estela, que representou Juscelino Kubitschek, por favor. Novamente eu quero agradecer ao povo brasileiro, porque realmente é difícil escolher. Um homem que criou asas, que nos deu as asas para voar, mas o outro que perdeu, que é meu pai, talvez eu não tenha sido uma boa embaixadora para ele deu asas ao Brasil. Isso é muito importante que a gente faz. E eu queria agradecer a vocês, que tenham muito sucesso. E tem mais uma coisa. Santos Dumont, o pai dele nasceu em Diamantina. Muito obrigado. Esteja certa de que você defendeu muito bem seu pai. Obrigada. Bem, os nossos aplausos às embaixadoras que defenderam essas duas grandes personalidades do nosso país. Mas o povo brasileiro votou e decidiu.
Santos Dumont agora se junta a Chico Xavier na grande final do dia 3 de outubro. A partir de agora, você já pode votar e escolher o terceiro e último finalista desse nosso programa. Getúlio Vargas ou Princesa Isabel? O pai dos pobres ou a redentora? O presidente que criou as leis trabalhistas ou a mulher que libertou os escravos? Vote através do site sbt.com.br/maior brasileiro ou via celular. Para votar em Getúlio Vargas, mande um SMS com a letra G para o número 49701. Para votar na Princesa Isabel, envie um SMS com a letra I para o número 49701. Envie seu voto quantas vezes você quiser. Muito obrigado às torcidas que deram vida ao nosso auditório. Muito obrigado a você que participou, votou e deu a sua opinião.